fuja, corra, rejeite qualquer ensino, qualquer doutrina, qualquer coisa que até pareça ser proveniente de Deus, mas não é. Meus amados irmãos, nós vivemos em um tempo onde nós estamos sendo bombardeados com heresias, com falsos ensinos, com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. Os falsos apóstolos, os falsos bispos, os pseudos pastores se manifestam igual uma praga para propagarem um ensino, um evangelho que não é proveniente do próprio Deus. Então, vale citar aqui Gálatas, capítulo de número 1, versículo 8, que diz o seguinte: porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. O contexto aqui é bem simples. Os Gálatas estavam vivendo um momento bem conturbado, onde algumas pessoas que se chamavam judaizantes estavam pregando totalmente contrários ao que Paulo já havia pregado, ao que os outros apóstolos já haviam pregado. Eles estavam ensinando que a salvação precisava ser feita, precisava ter o quê? Ter as obras. Eles ensinavam principalmente que a circuncisão era necessária para a salvação no meio dos gentios. Então o apóstolo Paulo olha para isso e diz: não, peraí, não é possível. Isso não é proveniente de Deus. Esses daí que estão pregando um evangelho totalmente contrário ao que eu preguei, ao que os outros apóstolos pregaram, que os seus propagadores sejam considerados anátemas, sejam considerados malditos. Esses homens não pregam o evangelho de Deus. Olha o que Paulo também diz nos versículos de número 11 e 12. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, porque eu nem o recebi de homem, nem mo ensinaram, porém, mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando aqui que o evangelho que ele ensinava, o evangelho da graça, o evangelho da cruz, o evangelho da santificação, o que ele de fato propagava, bem como os outros homens de Deus também, eles não receberam isso por parte deles mesmos ou por parte de algum outro homem, mas ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é importante nós sempre enfatizarmos que o que nós devemos pregar e o que deve ser pregado nos púlpitos, nas igrejas, nas redes sociais, que é referente à palavra de Deus, é o evangelho. Existem muitas distorções, existem muitos equívocos, existem muitas interpretações impostas que são impostas acima do texto bíblico, descredibilizando a inspiração do Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, como também 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 ao 21, nos ensinam que as escrituras são inspiradas pelo próprio Deus. Os homens não escreveram inspirados por eles mesmos ou por outros homens, mas eles escreveram inspirados pelo próprio Deus. O ensinamento, o ensino, o evangelho como um todo é propagado proveniente do próprio Deus. Então nós precisamos tomar cuidados, porque nós vivemos em um tempo onde as mídias sociais, onde algumas pregações, onde algumas frases, onde alguns vídeos são compartilhados e eles desmoralizam a verdade do evangelho. Eles desmoralizam aquilo que a palavra de Deus apresenta. Os seus propagadores são anátemas, os seus propagadores são malditos, os seus propagadores estão fazendo um desserviço para aqueles que de fato são fiéis à mensagem do evangelho. Então, perceba, Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 9, por exemplo, nos ensina que a salvação é pela graça mediante a fé. Então, por exemplo, alguém se levanta e diz assim: não, entenda bem, não é que a salvação seja pela graça mediante a fé, mas você é salvo pela graça mais A, mais B, mais C. Então, quando nós observarmos esses tipos de ensinamentos, nós não precisamos dizer: olha, é uma interpretação diferente. Não, nós precisamos olhar e falar: isso é heresia, isso é falso ensino. Esse ensino não é proveniente de Deus. E os seus propagadores são anátemas, os seus propagadores são malditos. Nós precisamos entender que os hereges, os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos ensinadores têm um propósito em comum. Eles querem distorcer a verdade do evangelho e querem que as pessoas se contaminem com essas heresias e venham, de certa forma, doutrinariamente falando, serem enganadas. Elas querem trazer para si, roubarem para si o rebanho de Deus.
elas não querem, de fato, que a igreja esteja firme, que a igreja esteja buscando obedecer e estar firme nos ensinamentos de Jesus Cristo e de seus apóstolos. Mas eles têm um propósito de minar o evangelho. Mas é aí que surge a frequência da igreja na pregação do evangelho. Nós precisamos nos manifestar contra todo e qualquer ensinamento que se contraria às escrituras. Então não venha para cima de mim dizendo eu acho, eu penso. Não, mas veja bem, vamos entender, vamos observar o que as sagradas escrituras nos dizem. Vamos deixar o nosso subjetivismo de lado, vamos deixar os nossos achismos, nossas ideias no canto, guardar no bolso rasgado e vamos observar o que a palavra de Deus diz. Nós aprendemos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, se estou certo, que os bereanos estavam pregando o evangelho. Não, era Paulo que estava pregando o evangelho. Mas os bereanos olharam assim e falaram, olha, vamos ouvir o que ele está dizendo e vamos descer, desce agora. Não, eles observavam se o que Paulo pregava estava de acordo com as escrituras. Se o que Paulo pregava estava de acordo com a sã doutrina. Então perceba, tome cuidado com os falsos ensinos, com os falsos propagadores. Muitas vezes pensamos assim, não, tudo bem não. Abrirmos a Bíblia é algo importante, é um método de segurança para a proteção do corpo de Cristo.